sou Otto Leopoldo Vinck, professor universitário e escritor. Não sou curitibano, nasci no Rio de Janeiro, líquida em Porto Alegre, mas há muito tempo estou aqui, desde os 15 anos estou aqui, já sou curitibano. Sou mais curitibano do que qualquer. Entre os livros, sou autor desse romance que tem levado todas as flores, que é ambientado aqui em Curitiba nos anos 60, começo nos anos 70. E tem uma cena muito importante, decisiva no romance, uma cena histórica, né, que aconteceu, que se deu aqui, né, na reitoria e nesse espaço aqui, que quando num momento de uma manifestação de protesto dos estudantes contra a ditadura militar, o busto do antigo reitor da Federal foi arrancado e foi derrubado e levado pelo pátio da reitoria e pela Rua 15, justamente esse busto que muito tempo depois foi colocado de volta. Então é isso aí, feliz 330 anos de Curitiba, com muita leitura, com muita arte, com muita consciência e com muito pensamento crítico. Finanças pessoais, desafio ou solução? Profissionais da educação, servidores e estimada comunidade. Em nome de toda a equipe da Coordenadoria de Projetos, quero dar as boas-vindas a cada participante conectado. Aqui conosco, a sua participação é muito importante. Estamos aqui para mais um encontro da 8ª edição do Projeto 20 Ver, do programa Comunidade Escola, idealizado e planejado para termos novas experiências de aprendizagens, novas possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Sejam bem-vindos ao nosso evento e fiquem à vontade. Eu chamo para compor, neste momento, nosso convidado que é contador, diretor do Grupo Princípios Assessoria Contábil Empresarial, especialista em tributos, finanças e planejamento societário e sucessório, Odair José Costa. Para abrir o nosso bate-papo, vou fazer a primeira pergunta. Como organizar a minha vida financeira? Olá, Mariana, tudo bem? Tudo. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite de falar sobre finanças. É algo que eu gosto bastante, né? Ajudar as pessoas a encontrar um equilíbrio na vida financeira. Mariana, veja bem, nós temos algumas pesquisas a nível nacional que diz que o brasileiro, 78% das famílias brasileiras estão endividadas, têm alguma dívida a pagar. Né? E aqui no Paraná, nós temos um dos piores índices do Brasil. Existe uma pesquisa do FEComércio, que fechou pesquisa com dados em relação a 2023, que diz que 92% das famílias paranaenses têm alguma dívida a pagar. Tá? Não vou entrar no mérito aqui se essa dívida está vencida, a vencer, ou se é uma dívida que a gente costuma dizer uma boa dívida, né, que é investimento, mas, em regra, as pessoas estão endividadas. Então, a ideia é passar aqui alguns passos, alguns métodos, algumas orientações para que a pessoa consiga recuperar a sua vida financeira. A gente sabe que as pessoas sofrem com isso. Quando você tem dívidas, você deve para uma empresa ou para alguém, as pessoas perdem noites de sono, perdem a paz e a qualidade de vida de modo geral. Né? Então, respondendo a sua pergunta, Mariana, eu distribuí essa pequena palestra em 6 passos para que você possa reorganizar a sua vida financeira. Né? E o primeiro passo, talvez um dos mais importantes, é organizar o seu orçamento pessoal. Em regra geral, as pessoas têm os seus rendimentos, têm o seu salário, rendas de aluguéis, enfim, mas eles não sabem organizar esse orçamento de modo a saber se ele tem quanto que ele compromete desse orçamento. Há pessoas que comprometem 100%, 80%, 90%, acabam se endividando por não ter um simples controle do que entra e do que sai. Então, a minha recomendação primeira, número 1, é que a pessoa organize o seu orçamento pessoal. Ela pode, inclusive, envolver toda a família. Filhos, esposa, marido, todo mundo, no objetivo de organizar o seu orçamento. Então, o primeiro passo é
saber o quanto eu ganho. Pode parecer estranho, mas tem muitas pessoas que não sabem quanto que ela ganha. Ela não sabe quanto que ela ganha líquido. Normalmente, quando a pessoa tem um salário de forma seletista ou estatutária, né, ela tem os descontos previdenciários e tudo mais, e ela não tem nem ideia de quanto ela ganha líquido. E também não sabe, muito menos ainda, quanto que ela ganha, quanto que ela gasta com suas despesas fixas, com suas despesas de casa, com alimentação, transporte, não fazem ideia. Só sabem que muitas vezes sobra mês no final do salário. Né? Então é muito complicado. Então o primeiro passo é botar numa planilha, num caderninho, quanto eu ganho efetivamente no final do mês. E o segundo passo, um segundo momento é quanto eu gasto. Então eu vou descobrir quanto que eu gasto de supermercado, quanto que eu gasto com transporte, quanto que eu gasto com cafezinho, quanto que eu gasto com despesas que são irrelevantes ou que não deveriam ser feitas. Né? E no final você vai fazer uma simples conta. Me sobra salário ou me falta salário? Né? E muitas vezes falta e você vai transformando isso num problema que não tem muito o que fazer, a não ser parar e enfrentar um problema que é um endividamento. Né? Um segundo passo que eu acho também muito importante, e as pessoas precisam parar e pensar no seu padrão de vida. Né? Nós vivemos hoje, Mariana, um momento da nossa sociedade em que o consumo está muito exacerbado. Né? Todo mundo precisa consumir para sanar uma ansiedade. Nós somos bombardeados constantemente por publicidade. Você é julgado muito em função daquilo que você consome. Isso. E como que eu faço para controlar o meu impulso por compras? Muito bem, essa é uma excelente pergunta. Não é fácil, né? Eu tenho um método, eu uso de forma pessoal, mas eu sei como é difícil parar na frente de um produto, um modelito que vocês tanto desejam, né? Eu ia dizer que só mulher tem esse problema, mas não, o homem também tem, né? E hoje talvez os homens até estejam mais consumistas do que as mulheres, né? Então eu uso as seguintes técnicas, 3 questões. Primeira questão que eu pergunto a mim mesmo, eu posso? A segunda questão, eu quero? Eu preciso? Então, sendo negativa qualquer uma dessas questões, evidentemente você não deve consumir. Então, primeira, eu preciso. Se você precisa, comece a pensar. Eu posso. Você pode pagar por aquilo naquele momento? E eu quero. Sendo positiva, sendo sim para essas 3 questões, ok, você vai e consome. Essa é uma dica bem legal que eu particularmente uso, né? E dou de dica para as pessoas que eu estou mentorando aí em questão de finanças. Só uma pergunta. Esse eu posso seria no crédito, no débito? Não, eu tenho que estar o dinheiro em conta para eu poder fazer aquele gasto a mais. Esse eu posso eu tenho dinheiro disponível para comprar naquele momento à vista. Comprar à vista é sempre melhor. Tá. Mas de repente eu não tenho, e comprar a prazo também pode ser uma boa estratégia, mas aí eu posso assumir mais uma dívida, mais uma parcela. Né? Eu posso, seria isso. Eu tenho condição nesse momento de comprar ou à vista ou a prazo. Esta é a grande questão. Né? O que a gente percebe, voltando aqui ao tópico 2, em relação a padrão de vida, né? Às vezes a gente quer viver um padrão de vida maior do que o nosso rendimento financeiro nos permite. Sim. Então, às vezes você vê amigos, vizinhos, familiares tendo um padrão de vida e você quer acompanhar. Você quer ter um carro igual ao dele, você quer morar num lugar como ele mora, você quer vestir roupas de marca como você costuma ver as pessoas ao seu redor utilizar, e nem sempre você também consegue. Então, você precisa adequar. De repente, eu não consigo andar com um carro novo do ano, mas eu vou andar com um carro um pouco mais velho, mas que vai me atender. Eu não consigo comprar determinada marca que é um pouco mais cara, mas eu compro uma marca
intermediária que cabe no meu orçamento. Então a gente precisa estar muito atento se nós não estamos querendo viver um padrão de vida que não nos cabe, se não está ao nosso alcance, né? Então, muito importante é você saber qual que é o seu padrão de vida e adequar o seu orçamento a ele, tá? Um terceiro passo, Mariana, que eu sempre reforço muito, principalmente para aqueles que já estão numa situação de endividamento, planeje-se para quitar suas dívidas. Tá? Então, às vezes as pessoas chegam até a mim e com dívidas de cartão de crédito, cheque especial, devendo para parente, devendo para o pai, devendo para a mãe, irmão, devendo para todo mundo, e não sabe por onde começar. Tá? Então, primeiro dica que eu dou é faça um levantamento das suas dívidas, verifique quais são as dívidas mais caras. Por exemplo, cheque especial e cartão são dívidas que, em regra geral, têm juros muito altos. Se você pega R$1.000 emprestado no cheque especial em janeiro, quando você chegar em dezembro, você vai estar devendo no mínimo R$3.000. Ela praticamente triplica. Né? E se eu estiver endividada, qual o primeiro passo para eu sair dessa dívida? Exatamente isso. Você vai levantar as suas dívidas, vai descobrir qual delas é mais onerosa, onerosa, quando eu digo onerosa, qual que incide mais juros. E é esta que você vai atacar primeiro. Então, se você está endividada com um cheque especial ou cartão de crédito, você vai ligar para o banco, para a operadora de cartão e vai dizer, eu quero renegociar a minha dívida. Então, eles vão fazer uma negociação com você, um desconto, e você vai acabar saindo de um endividamento que cresce exponencialmente. Né? É um primeiro passo. Tá? E você vai enfrentando dívida a dívida até você sanar. Claro, controlando o seu orçamento para que você também não adquira novas dívidas, né? Isso é muito importante. E desta forma você vai equalizando. Vai separar uma parte do seu orçamento para quitar essas dívidas. Não adianta achar também que eu vou quitar as minhas dívidas da noite para o dia. Não. É aquela velha história, devo, não nego, pago quando puder, né? E trazer a pessoa de volta para ter crédito, conseguir comprar no prazo, é muito importante. Isso influencia na qualidade de vida das pessoas. Né? E tem também as mais assim importantes, tipo luz, gás. Essas a gente tem que quitar antes. Essa infelizmente, você não pode atrasar muito, senão você tem o serviço suspenso. Né? Exato. Mas você deve priorizar, sim, as dívidas, né, que são de caráter emergencial e de necessidade, né? Não tem como ficar sem energia, sem água, sim. Mas você deve também priorizar aquelas que têm juros muito altos, que te traz um endividamento ainda maior à medida que você negligencia. Então, enfrente a sua dívida. Eu costumo encontrar pessoas que elas ficam tão paralisadas quando elas estão endividadas que elas não sabem por onde começar e aquilo vai virando uma bola de neve e ela não tem mais o encorajamento de enfrentar. Mas é necessário que a pessoa pare, levante o seu endividamento. Tem pessoas que não sabem o que deve, né, o que é muito pior. E encare com muita dedicação, separe uma parte do seu orçamento para quitar, negocie prazo, negocie descontos, negocie dívida. Todo mundo quer receber. Quando você vai para a negociação, provavelmente você vai conseguir boas coisas. Né? Tem uma pergunta aqui, acho que deve ser, se eu tiver o dinheiro, eu compro à vista ou parcelado? Porque tem aquele negócio das milhas, né, que muitos cartões dão, algumas vantagens. Então, essa é uma das perguntas que fizeram da outra vez. Essa é uma pergunta bem interessante também. Eu sempre sou fã de compras à vista. Por quê? Porque nós, brasileiros, em regra, nós não temos muito uma cultura de administrar o orçamento. Acabamos de falar em organizar um orçamento. Né? Se você consegue ter um controle de orçamento e consegue assumir uma parcela e ter um controle sobre o que você assume de dívida, eu não vejo problema em você comprar parcelado se você tem um dinheiro, por exemplo, aplicado num investimento que lhe dá um rendimento maior do que o desconto que você vai obter. Mas isso, em regra geral, traz algum perigo. Fora
as questões de milhagem, né, cashback, que hoje se fala muito, quando você usa um meio de pagamento, como cartão de crédito, entre outros, né? Também vejo com bons olhos, mas tem que ter uma certa disciplina na utilização desses meios de pagamento. Então, mas em regra, você deve negociar de quem você está comprando. Se você tem um dinheiro investido numa poupança, ou num CDI, CDB, e ele me rende uns juros mensais, eu tenho que fazer um cálculo. Esse desconto é maior ou menor do que o juro que eu ganho com ele investido? Se ele for menor, não faz sentido eu comprar à vista. Mantenho o meu dinheiro investido e sigo com ele me rendendo alguma coisa e compro parcelado, né? Tá. Outra coisa que financiamento ou consórcio. Se a pessoa não tem, claro, para comprar um carro a pessoa quer um desconto à vista, tem dinheiro, mas a maioria não tem. O que seria mais vantagem? Financiar um carro ou um consórcio? Em regra geral, o consórcio ele traz algumas vantagens, né? Mas é sempre bom fazer cálculos. Infelizmente ou felizmente, né, para a nossa audiência aí, quem está nos assistindo, vai ter que ter um pouquinho de matemática e finanças, né? Eu não vejo muito sentido, em regras gerais, uma taxa de comprar um veículo, por exemplo, né? Uma taxa de administração de consórcio, ela varia de 17% a 23%, 24%. Né? Se eu tenho 50% do valor de um automóvel, por exemplo, para comprar, e o restante ou eu vou financiar, ou eu vou comprar ou eu vou fazer por meio de consórcio, muitas vezes, quando você vai até uma concessionária, é bem possível que você consiga comprar esse veículo dando 50% de entrada, e o saldo você consegue parcelar em 12, 24 ou 36 vezes, ou com taxa zero, ou com taxa muito pequena. Se você vai adquirir por meio de consórcio, você vai pagar uma taxa de administração sobre um valor de um capital que já é teu, que são os 50 mil que você já tem. Tá? Então tem que fazer cálculo para ver o que é mais vantagem. Eu entendo que consórcio ele é bem interessante quando você inicia ele sem muita pretensão de adquirir o bem, né? Mais na sorte mesmo de ser sorteado ou não, tá? Um quarto passo, Mariana, que eu sempre gosto de enfatizar para as pessoas que estão endividadas, pessoas que querem passar a acumular, a poupar e fazer reservas, economize e encontre uma renda extra. Eu sempre recomendo, o que você faz depois das 6 horas, depois que você sai do teu trabalho? Né? É um tempo morto que, de repente, você poderia estar desenvolvendo alguma atividade remuneratória. Hoje nós temos possibilidades de marketing direto, possibilidades de venda online, possibilidades, a gente fala muito para professores, né, de aulas particulares. Enfim, encontre uma forma para você fazer algum dinheiro extra. Isso vai te ajudar a sair do endividamento, isso vai te ajudar a poupar, a economizar para um projeto, para a aquisição de um veículo novo, para a aquisição de uma casa, para uma viagem tão esperada, né? Às vezes você precisa de um esforço um pouco maior, né, para poder sair de uma situação de endividamento ou realizar um sonho, né? Muito importante isso também, tá? E um quinto passo que eu acho bem interessante que as pessoas devem ter é metas, definir metas, né, dentro de um orçamento. Né? Então, as pessoas gostam de viajar, querem ter carros novos, trocar de carro, querem ampliar a casa, querem trocar de casa, enfim, seja qual for o objetivo, é bom ter uma meta. Coloque no papel, faça um planejamento de quanto que eu tenho que guardar para atingir essa meta, né? Não basta simplesmente ter um orçamento, ter uma renda extra, mas não ter metas, né? É importante você ter definido quais são as metas. Envolver toda a família, né? Então, quando é uma família, por exemplo, quero fazer uma viagem dos sonhos, né? Então, todos os meses nós vamos ter que guardar X% do nosso orçamento, vamos economizar no consumo aqui da residência. Criar metas que sejam possíveis de ser alcançadas. Também não adianta criar uma meta
muito difícil que você acaba não tendo a motivação para atingi-las, né? É muito importante também você definir metas, né? E o sexto e último passo começa a poupar e invista. Essa é uma dica de ouro que eu vou dar aqui hoje para vocês, né? Poupar e investir. Nós, brasileiros, não temos muita cultura de poupar e investir. Isso não nos pertence, né? Não fomos educados para isso, pessoas da nossa idade, né? Hoje, eu, por exemplo, nunca tive uma aula de finanças, nem no ensino médio, por aí vai, né? Eu tive que desenvolver isso. Sofri muito com isso também, né? Então, poupar ela é importante para a vida, para você ter reservas para momentos difíceis, né, que aparece com alguma constância, e investir também para a realização de um sonho, para melhorar a sua qualidade de vida, para o seu envelhecimento. É muito triste, eu recebo lá pessoas que ou perderam o emprego, ou se aposentaram e não conseguem manter o nível de receita, de salário, né, de renda, e cai bruscamente, é uma frustração. Você acaba tendo dificuldade de manter o seu padrão de vida. Então, é muito importante poupar no momento em que nós estamos ainda com uma vida economicamente ativa, né? Então, é importante, você falou, né? Então, inclusive ter uma reserva, mas o valor disso, a porcentagem mais ou menos, se é uma pessoa que ganha um salário mínimo, quanto que seria? Se é uma pessoa que ganha 10 salários mínimos, se tem uma porcentagem do valor, quanto que deve guardar? Muito boa pergunta. Existe um método que é muito usado, né, muito indicado, é um método criado nos Estados Unidos, né, que é o método 50-30-20. É um método que, se aplicado, você consegue poupar, manter seu padrão de vida, guardar algum dinheiro, se divertir, né? Porque também é importante nós termos uma vida com qualidade, com satisfação pessoal, né? É muito importante. Quando a gente vem falar de finanças, em regra geral, lá vem a pessoa que vai me proibir de tudo. Não é essa a ideia quando a gente fala de finanças. Quando a gente fala de finanças, é ter responsabilidade com o teu orçamento, né? É você cumprir, manter a sua qualidade de vida, as suas necessidades básicas, manter a sua qualidade de vida com a sua diversão, aquilo que te dá prazer, mas também acumular reserva para que você possa enfrentar momentos difíceis e mesmo investir em desejos um pouco mais caros, um pouco mais difíceis, né? Então, em que consiste o método 50-30-20, né? 50% da tua renda deve ser utilizada para as necessidades básicas, né? E o que é necessidades básicas? É alimentação, são os impostos, moradia, transporte, né? E por aí vai, né? Então, você vai separar do seu rendimento. Isso vai funcionar para quem tem um salário mínimo, um salário que não é tão alto, quanto para aqueles que têm rendimentos muito maiores, né? Então, 50% do seu salário deve ser destinado para suas despesas básicas, para sua sobrevivência. Tá? 30% da sua renda deve ser utilizada para a sua satisfação pessoal. Então, aí você vai utilizar 30% da sua renda para viagens, para jantares, para moda, diversão, entre outras coisas que você, digamos assim, sejam algo mais supérfluo, né? Mas que também é importante, porque se você também só se concentrar em trabalhar e sobreviver, a sua qualidade de vida vai lá embaixo, né? E 20% da sua renda deve ser destinada para investimento em reserva de emergência e para uso futuro, né? Reserva de emergência é aquela que você tem para momentos em que você precisa ter necessidade de algum dinheiro. É um caso de saúde, uma reforma na casa inesperada, um conserto no carro, ou mesmo emprestar um dinheiro para algum familiar, enfim, são coisas desse tipo que são reservas de emergência. E para o futuro que eu digo pensar no momento que você vai deixar o mercado de trabalho, você vai se aposentar. A gente tem aí um limitador, né, do INSS, que
em torno de R$7.000, né? Ou você vai ganhar provavelmente muito menos, né? Quem é do regime normal de previdenciário, né? Você consegue sobreviver com o que você vai receber de aposentadoria? Lembrando que quando você chega a partir dos 65 anos, os seus gastos aumentam com saúde, entre outras coisas, né? Então você precisa pensar nisso. Aí você vai me dizer assim, Aldair, mas quem definiu esse método 50-30-20? São percentuais padrão, mas você pode definir o teu percentual que você vai destinar para cada uma dessas categorias. Pode ser 60-20-20, 30-10, você vai adequar. O importante é você ter um método e começar, tá? Iniciar a sua jornada de poupador, né? É muito importante que isso aconteça, né? Uhum. Pois então, tem mais uma pergunta aqui para fazer, né? Se você ou alguém do seu núcleo familiar falecer hoje, todos conseguirão viver sem o seu suporte financeiro ou da pessoa falecida? Isso é uma pergunta que, né, que às vezes tem um grande provedor na família e daí, se essa pessoa morrer. Isso, exatamente, né? Isso. Por isso que eu digo que você deve separar um percentual da tua renda e investir para quando este momento chegar. Ele pode chegar hoje, pode levar muito tempo, o imponderado nunca se sabe, né? Então, no caso, todos da família têm que ter a sua renda, né? Exatamente. Todo mundo deveria guardar parte da sua renda, que é para esses infortúnios, né? Para que a pessoa, para quem um provedor, quando ele vier a faltar, não precisa ser só por morte, né? Pode ser por uma doença ou a perda do emprego, né? Até a pandemia, né? Isso, que exatamente. Aí muitos não puderam trabalhar, né? Ou quando a sua renda cai, eu costumo dizer, Mariana, que no mínimo 3 despesas à frente você deve ter de reserva para emergência. O que é 3 despesas à frente? Tudo que você tem de despesas do seu lar. Né? Se eu gasto R$1.000, se eu tenho de despesas no meu lar R$1.000, eu devo ter no mínimo R$3.000 como despesas de emergência. Se você perde o emprego, se sua renda cai, é um tempo para você se reorganizar, cortar despesas, buscar outras alternativas. Então, é importante que você tenha como reserva de emergência, no mínimo, 3 vezes mais daquilo que você gasta no mês. Né? Eu, paralelamente a isso, costumo indicar aos meus clientes alguns investimentos para que a pessoa possa ter um mínimo conhecimento onde investir. Porque também hoje, Mariana, é muito comum, a pessoa consegue cumprir todos aqueles passos de alguma maneira, consegue poupar, consegue acumular algum recurso, né, algum dinheiro, guardar e errar na hora de investir. Então eu tenho visto aí pessoas que pouparam a vida inteira, fizeram maus investimentos e acabaram perdendo tudo ou perdendo alguma parte, e é muito triste. Aí a pessoa já está sem energia para recomeçar, né? Então eu vou dar algumas dicas aqui, falar um pouquinho sobre investimentos, né, para que as pessoas tenham um mínimo conhecimento. É claro que investimentos seria um tema para mais pelo menos 1 hora ou 2 horas de conversa aqui. Né? Então, a minha intenção é que vocês tenham um conhecimento mínimo, desperte curiosidade e passe a questionar os seus gerentes, né, os seus corretores sobre esses investimentos e que você tenha um pouco mais de luz aí quando você for fazer algum investimento. Quais são os investimentos mais tradicionais no Brasil hoje? Né? Então, nós temos os chamados investimentos de renda fixa, os mais tradicionais deles são CDB, poupança, tesouro direto, LCA, LCI, né? São rendimentos que eu considero ideal para iniciante. Tá? Então eu vou começar a investir hoje, né? Eu não tenho nada, mas eu quero começar a investir. Esses são os tipos de investimentos mais adequados, CDB e poupança. Tá? Eles são seguros, né? São os mais seguros que tem.
São rendimentos que têm uma liquidez muito alta. Então, se eu estou começando a investir, eu invisto 1, 2 meses e eu tenho necessidade de fazer o resgate desse investimento por algum motivo, ele está fácil ali. Tá? É certo que ele não são os rendimentos mais atrativos em termos de taxas, Sim. mas são os mais seguros e te traz alguma facilidade caso você precise daquele recurso em algum determinado momento. Tá? São rendimentos que eu indico aí para quem está iniciando. Né? Depois nós temos os fundos de investimento, são bem interessantes também, né? Que são os fundos imobiliários, fundos de multimercados e fundos de ações. Né? Os fundos imobiliários são aqueles tipos de investimento que, saiba, Mariana, que você pode ter rendimento de aluguel sem ter um imóvel. Né? Então é só investir num fundo imobiliário. Tem vários no mercado, o rendimento em regra ele é isento, ele te garante um rendimento mensal, né? É bem interessante. Então, só que também precisa de algum estudo, né? Procurar os melhores fundos. Não sendo um crítico de banco, né? Não quero aqui também jogar ninguém contra ninguém, né? Mas, em regra geral, o banco lhe oferece aquilo que é mais interessante para ele. Claro. Né? Então, sempre é bom questionar o gerente de banco quando você for procurar fazer algum investimento, né? Sobre taxas de retorno, né? Taxas que o banco cobra, para que você saiba se você está fazendo um investimento que vai ser o ideal para você. Né? Fundo de multimercado são aqueles fundos em que ele vai investir em diversas aplicações, tanto em ações como fundos imobiliários, CDB, Tesouro. Aí ele vai criar um mix e vai te pagar essa rentabilidade. Né? E o fundo de ações, esse são também tem um perigo maior aí, né? Sim, exatamente. São investimentos em ações, mas não em uma única só. Né? Normalmente é uma organização que faz negociação, compra e venda de ações e te paga também um rendimento por isso. Um rendimento por você fazer parte desse fundo. Né? Os fundos, em regra geral, eles rentabilizam um pouco mais do que a renda fixa, mas também traz um pouco mais de risco. Né? Então, algum cuidado. Né? Temos também, Mariana, a previdência privada, né? Que é muito usual hoje também. Também é um investimento que demanda algum cuidado. Né? Você tem que... Se a empresa falir, né? Eu não digo nem muito por isso, mas às vezes não é adequado ao seu perfil. Sim. Né? Ele é interessante, por exemplo, o PGBL. Se você é um contribuinte de imposto de renda, se você paga muito imposto de renda, eu costumo indicar. 20% da sua renda pode ser investido no PGBL e ela é dedutível. Então você consegue melhorar a sua carga tributária. Né? O VGBL já é um rendimento que compensa mais para quando você já está numa fase mais adiantada da vida. Né? Ele funciona muito bem como a transferência patrimonial, né? Mas são rendimentos que, em regra geral, o banco cobra muita taxa sobre ele. Tá? Então é bom analisar todas as instituições financeiras, ver qual que cobra menor taxa de administração, se tem taxa de aporte, se tem taxa de resgate, mas é um investimento que tem é interessante para alguns perfis. Né? E por último aqui, o rendimento de renda variável. O que é um rendimento de renda variável, Mariana? Esse é um rendimento que tem me dado alguma dor de cabeça, sabe? Bolsa. Bolsa de valores, né? Nós temos tido aí alguns investidores em bolsa que estão frustrados, perderam muito dinheiro. Vende-se as agências, né? As agências de corretagem de ações, vende-se como se fosse a melhor coisa do mundo. E nem sempre é. Né? Eu costumo dizer que para você investir em bolsa, ter ganhos com renda de bolsa, você tem que estudar muito sobre esse mercado. Né? As pessoas compram ações achando que elas vão render, e não é bem assim. Né? Primeiro, nós nunca tivemos no Brasil um número de empresas que tem perdido recuperação judicial. E quando isso ocorre, as ações dessas empresas praticamente derretem. Né? Então, às vezes, as pessoas investiram
tudo em renda variável, né, compraram essas ações e perderam o seu dinheiro. Perderam praticamente tudo. Então, no mercado de ações, você precisa conhecer um pouco de finanças, conhecer um pouco de economia, conhecer sobre política, conhecer sobre contabilidade, estar atento com toda exatamente isso. Né? Qualquer coisa interfere muito no mercado de ações, né? Ela sobe, desce, por aí vai, né? Então as pessoas investem sem ter o devido conhecimento. É possível ganhar dinheiro com ações? Mas você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa aprender sobre esse mercado e se aventurar nele, né? Em regra geral, você ganha dinheiro comprando e vendendo. Sim. Comprando por um preço baixo e vendendo por um preço alto. Então as pessoas compram e esquecem, deixam lá, e ela não traz aquela liquidez que você precisa, né? Sim. Então eu não posso iniciar a minha vida de investidor comprando ações na Bolsa de Valores. Sim. Por quê? Porque é um recurso que eu estou iniciando, e se eu precisar dele, se eu compro determinadas ações e num determinado tempo eu preciso desfazer essas ações porque eu preciso de dinheiro e tem uma forte baixa dessas ações, eu perdi dinheiro. Né? Então não adianta eu colocar todos os meus ovos numa cesta só. Sim, para deixar esquecer, esperar ela para vender na alta, né? Para você ter, não é uma coisa de liquidez imediata. Claro que tem muitas variáveis, se ela paga dividendos, se ela paga juros sobre capital próprio, tudo isso também interfere no rendimento, mas muitos fatores precisam ser considerados. Em regra, Mariana, o que eu digo, né? Quando eu me deparo com investidores bem-sucedidos, né? E é possível você ser bem-sucedido investindo, criar uma reserva que lá na frente você vai sobreviver desse rendimento, né? O que eu costumo? Diversifique. Sim. Tá? Se você tem uma reserva já com um volume considerável, sim, você não vai manter tudo numa renda fixa. Você não vai conseguir ter bom desempenho como investidor. Mas você pode deixar uma boa parte na renda fixa, você pode investir em fundo, você pode investir em previdência, você pode investir na renda variável. Tá? Então, diversificar é o segredo. E ficar atento a tudo que vai acontecendo. Nós tivemos um momento agora de taxa Selic muito alta, né? Isso interferiu muito nos investimentos. Então foi muito interessante a renda fixa e agora há um movimento de queda. Em algum momento ela já não vai ser mais tão interessante e o investidor vai ter que ter muito estudo e saber onde ele está colocando o dinheiro que ele acumulou com tanto sacrifício. Né? Uhum. Então, tem uma pergunta aqui que fizeram. O dinheiro traz ou não felicidade e por quê? Olha, Mariana, eu vou falar uma coisa para você, viu? Não é fácil. Não é fácil essa pergunta. Eu não diria que o dinheiro traz felicidade, mas ele ajuda a ser feliz, né? Se você está triste, tendo dinheiro, você pode ter um momento feliz. Existe um ditado que é melhor ser infeliz em Paris, né? Mas sim, você não compra felicidade, né? A felicidade depende de muito mais outros fatores, né? Mas você pode se autoproporcionar momentos muito felizes quando você tem dinheiro. Você vai fazer uma viagem, é um momento feliz, né? Você compra um veículo novo, te traz felicidade, né? O dinheiro te proporciona situações que vão lhe trazer algum momento feliz, pelo menos, né? A felicidade num contexto geral, talvez não, né? Mas eu considero que é muito importante você ter uma finança equilibrada para você ter momentos felizes, né? Senão você vai acabar tendo muito mais momentos de angústia e infelicidade do que não ter dinheiro, né? Então, Mariana, eu acho que essa questão orçamentária das famílias é um tema muito importante, né? Eu, particularmente, sou muito apaixonado por isso. Tenho também as minhas dificuldades, né? Acho que todo mundo deve ter. Por isso eu selecionei aqui a indicação de 3 livros. Não são livros tão pesados, né? São livros bem
bem divertido de ler, que traz algum ensinamento sobre finanças, né? Que é O Homem Mais Rico da Babilônia, Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico e Pai Pobre. Essas são 3 leituras obrigatórias que vai nos trazer um entendimento bem interessante sobre finanças, sobre orçamento, sobre investimentos, sobre uma visão de economia, de dinheiro, né? Que é muito importante. Nós brasileiros, precisamos aprender a poupar. Ter essa cultura de poupar para aqueles momentos em que a gente vai precisar de ter algum recurso, né? Isso nos cria, gera riqueza para o país, gera riqueza para as famílias, né? Então, fica aí como sugestão O Homem Mais Rico da Babilônia, Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico e Pai Pobre. Desses 3, qual que você... Se a pessoa, não, eu não tenho dinheiro para comprar os 3, mas qual seria o melhor? Não são livros tão caros, né? Mas eu gosto muito, isso de um ponto de vista pessoal, eu gosto muito do Homem Mais Rico da Babilônia. Não para mim é um dos melhores, mas os outros também são leituras obrigatórias. Então tá. Então você vai deixar um contato aí, Odair? Isso aí segue o meu contato, se alguém tiver algum interesse em trocar alguma figurinha, né, sobre finanças, estou à disposição. Estou nas redes sociais também. Me coloco à disposição para dar alguma dica, algum conselho, né, sobre finanças pessoais. Me coloco sempre à disposição da secretaria. Quando precisar falar sobre algum tema. Nós que agradecemos aí a presença daí. E nosso agradecimento também pela presença de todos os profissionais da educação, da comunidade que se inscreveram e estiveram conectados conosco nessa noite. Queremos vir te ver mais vezes, por isso vá ao portal Aprendere, se inscreva para as demais lives dessa edição no projeto. Gratidão pela companhia nesta noite e até depois. Eu sou Leila Alberti, artista visual. Nasci no interior de Santa Catarina, na cidade de Quilombo, e estou em Curitiba há 40 anos. Nesse território de Curitiba, eu pude encontrar aquilo que eu buscava para ter paz para criar, paz para ser livre no meu criar. Poder experimentar, poder pesquisar tantas linguagens. Curitiba é plural, é floral, é bela em sua natureza. Eu vim do interior e trouxe minhas mudas e aqui pude plantar e colher. Nesse território pude ser aprendiz e atuar. Aqui sou uma artista feliz. Valeu, Curitiba!